condições. Estão me ouvindo bem? Como é que está o som? Tá 10? Ok. Bom, prazer estar aqui com vocês todos. É a primeira vez que eu estou falando aqui na sala em 2014, então feliz ano novo a todo mundo. E hoje, na verdade, o treinamento não seria eu, né? Na verdade, o treinamento seria a Fernanda Batista, que a princípio vai fazer ainda o treinamento, que é um treinamento mais sobre trabalho, 8 passos, um treinamento mais voltado para as pessoas, como nós normalmente fazemos, um treinamento mais voltado para todo o grupo, para pessoas novas, para pessoas antigas. Mas, obviamente, né, que hoje, entrou no ar, né, a rede binária, nós começamos a poder visualizar a rede binária hoje, então, obviamente, as pessoas estão cheias de dúvida, né, tentando entender como é que é isso, o que é aquilo, o que eu estou vendo e tal. Então, eu decidi tirar alguns minutos do treinamento da Fernanda, pedir para ela, né, e, na realidade, vou tentar tirar algumas dúvidas coletivamente, porque pelas perguntas que as pessoas têm feito e tentado entender algumas coisas, para ser de uma maneira mais eficiente. Claro que a gente vai ficar aqui, eu vou falar aqui quanto tempo for necessário, né? A Fernanda está sabendo disso, mas dependendo do tempo que sobrar, ela vai entrar e vai fazer o resto do treinamento, e no final, o Cristiano Cruz hoje, triplo diamante, é o plano para os convidados. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos. Né, eu queria dizer que essa minha parte, ao contrário dos treinamentos que a gente faz nessa sala, normalmente ela é mais voltada para as pessoas mais antigas. Né? Então, essa parte que eu estou falando é mais voltada para as pessoas mais antigas, para entenderem melhor um pouco a migração que aconteceu, o que está ali. Mas, claro, que todo mundo que é novo também está pegando informação, está aprendendo alguma coisa. Mas, normalmente, a gente faz treinamento mais para as pessoas novas, esse é um pouco mais para as pessoas antigas. Então, hoje apareceu no ar, né? Está todo mundo conseguindo ver pela primeira vez a rede binária, já com a migração feita. Né? É óbvio que, como qualquer coisa de sistema, né? Eu sou engenheiro de computação, então, como qualquer coisa de sistema, sempre ainda vem com um errinho ou outro, uma coisinha que tem que ser mexida, visualmente, ou um ponto que não apareceu. Então, algumas pessoas falaram, não, tem alguns pontos que não entraram, e realmente tinha alguns pontos que não tinham entrado, tinha alguns cadastros, etc., né, que já parece que já está indo para o ar, se já não foi para o ar. Então, óbvio que essas coisas de sistema sempre tem uma coisinha ou outra para mexer, mas está ali no ar, né? Você está conseguindo ver pela primeira vez a tua rede binária. Obviamente, quando numa empresa qualquer de binário, né, que usa o sistema de bonificação binário, quando uma pessoa começa no negócio, ela começa sozinha. Né? Então, obviamente, à medida que ela vai construindo o negócio dela, ela vai posicionando as pessoas, quero posicionar na perna esquerda, quero posicionar na perna direita. E, obviamente, que a coisa vai acontecendo naturalmente do zero. Né? O nosso negócio é uma situação totalmente atípica, totalmente nova. Né? Uma situação em que um negócio baseado numa rede unilevel, você pode ter quantas pernas você quiser, se transforma, né, um dia para um binário híbrido, ou seja, unilevel mais binário. Isso tem uma série de vantagens, tá? Uma série de vantagens. Não vou me ater muito às vantagens do binário híbrido, né, de manter-se... por que não foi só para o binário? Né? Esse tipo de pergunta que algumas pessoas fazem também. Porque existem muitas vantagens no unilevel, assim como existem outras vantagens no binário. Então, na maneira com que nós estamos aproveitando o binário híbrido, está se aproveitando o melhor possível do binário, tá? Principalmente nos bônus de expansão de negócio, né? Então, o bônus de equipe, o bônus de primeiro pedido, os bônus de expansão de negócio, novas lojas sendo abertas do teu negócio, novas pessoas se cadastrando,
né, você está ganhando no bônus binário, que potencializa o ganho de quem faz o trabalho no binário. Tá? Então, isso é óbvio. A partir de agora, você vai ganhar muito mais dinheiro do seu trabalho, dos seus patrocínios pessoais, das redes que você começa a crescer. Você vai ganhar muito mais dinheiro, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, o binário tem restrições. Para ele funcionar, né, ele tem restrições. O cálculo do binário ele é feito no volume da perna menor. Sempre ele é feito no volume da perna menor. Por que é assim? É assim para a empresa poder pagar. Né? Toda a empresa precisa sobreviver, conseguir pagar. Né? Então, é uma forma de cálculo. É óbvio que o dinheiro que você está ganhando no binário, tá? Ele... Ok, eu caí aqui, mas já está de volta, né? Então, obviamente que no binário você potencializa os seus ganhos em pernas novas que você vai abrir no seu trabalho do dia a dia, em cadastros. Então, mas é claro, as pessoas às vezes ficam em dúvida, isso é uma das dúvidas que algumas pessoas perguntam, né? Ah, não, mas por exemplo, minha perna menor com a migração passou a ser a perna de derramamento. Né? Então, eu estou ganhando dinheiro, na verdade, das pessoas que não são da minha rede, que eu ganhei no derramamento? Não, óbvio que não. Na realidade, no binário, você calcula da perna menor, porque é assim que a empresa consegue pagar, né? Fica dentro do volume de bônus que a empresa pode pagar. Isso acontece em todos os binários sérios do mundo, né? Mas é claro que esse dinheiro que você está ganhando é um percentual do dinheiro todo que a sua rede está movimentando. Né? Então, na realidade, isso de 20% da perna menor, não é que você está ganhando 20% efetivamente somente dos cadastros que caíram na perna menor. É que esse é o cálculo feito para ver quanto você tem a ganhar de todo o volume que a sua rede movimentou. Né? Então, existem algumas dúvidas que eu vou tirando aqui com vocês, que as pessoas não compreendem, e desculpa, eu não consegui fazer slides explicando isso tudo, não tive tempo hoje para fazer slides explicando isso tudo, depois a gente faz um treinamento mais específico, com os mais slides e tal, então eu peço que prestem muita atenção para compreenderem as coisas que eu vou falando, e claro, depois a gente vai repetindo, certamente alguém está gravando esse treinamento, a gente coloca no ar, não tem problema nenhum. Né? Mas qual o objetivo? Então, o binário tem esse benefício de potencializar o ganho no crescimento, mas ao mesmo tempo, o Unilevel tem outros benefícios. Né? Tem outros benefícios que você também ganha no Unilevel da Polishop com compressão dinâmica ao infinito. Né? Você ganha, é um ganho para sempre, né? É um ganho baseado nos volumes movimentados para sempre de todo o teu grupo. Né? Então, existem vantagens nos dois lados. Então, qual foi o objetivo? Primeiro, é importante entender qual o objetivo do plano da Polishop ter se tornado um plano híbrido, binário híbrido, né? Híbrido com multilevel, multinível, unilevel, desculpa. O objetivo foi, primeiro, as pessoas ganharem mais dinheiro, tá? Os trabalhadores ganharem mais dinheiro, ou seja, mais dinheiro ir para a mão dos trabalhadores. Tá? Esse foi o objetivo número 1. Tá? E o objetivo número 2 o mercado adora binário. Né? Então, a gente, com somente um plano baseado em unilevel, ele
era um plano que limitava, né, um pouco o crescimento, porque existe um mercado gigantesco, né, aí fora, que adora o binário, por causa do derramamento, por causa do transbordamento, né, de poder vir a trabalhar uma perna só. Vamos supor que tua linha ascendente está transbordando num lado e está crescendo esse lado, você pode estar trabalhando o outro lado. Então, existem algumas características no plano binário que atraem o mercado. E nosso negócio, obviamente, é um negócio de pessoas, é um negócio que, quanto mais pessoas interessadas no nosso negócio, maior o seu volume, maior o seu negócio, maior o seu crescimento e também maior o seu bônus. Né? Então, esses são os dois motivos. Agora, o motivo de ganhar mais dinheiro, ele mesmo que o seu negócio tenha, vamos supor, volume de dezembro, mesmo que em janeiro o seu negócio tenha o mesmo volume de dezembro, é muito provável, mesmo que você não tenha crescido, é muito provável que com o plano binário híbrido, se você calcular seus bônus, você vai ver que você vai ganhar muito mais dinheiro. Para a maioria das pessoas que trabalham no negócio, isso vai acontecer. Tá? Para a maioria das pessoas que realmente trabalham no negócio, isso vai acontecer. Então, isso é fácil de verificar. Lá vocês podem entrar na tela, lá no polishop.com.br, olhar no binário, né? Em breve, todo o MyOffice vai estar em HTML, então aquilo vai estar unificado com o MyOffice, né? Hoje é que está separado, porque o MyOffice ainda está em teste, o MyOffice em HTML, né? Isso tem vantagens para poder usar em qualquer dispositivo, entrar em qualquer smartphone, iPad, né? E etc. Mas hoje você pode olhar lá. E se você quiser verificar isso, né, você pode ir no mês anterior. Então você pega o mês de dezembro, coloca lá mês de dezembro, e como é que você calcula o teu bônus binário? Você calcula o teu bônus binário pegando o volume da perna menor de dezembro, né? Você vê quanto eu ganhei em Policash. Ganhei X em Policash. Vamos supor, ganhei R$1.000 em Policash. Né? Você coloca lá, mês anterior, mês de dezembro, vê a perna menor, quanto tem de volume aparecendo lá no binário. Isso é importante entender. Que volume é esse que você está vendo no binário? Você está vendo no binário somente o volume de novos kits movimentados no seu negócio, tá? Já com volume bonificável. Tá? Não é toda a pontuação que ele gera no Unilevel, não. Você está vendo somente isso daqui, a soma, tá, de volume bonificável, ou seja, de VB, né, somente a soma de VB, de kits novos no seu negócio, nas pernas esquerda e direita, nesse mês, quer dizer, no início de janeiro. Né? Então, é isso que você está enxergando lá. Mas se você colocar em dezembro, você vai enxergar exatamente isso com todos os cadastros que foram feitos no seu grupo em dezembro. Então, você pode pegar e falar, não, ganhei R$1.000 em Policash em dezembro, por exemplo. Aí vai lá, olha na rede binária, pega, se você é Gold, 20% da perna menor, vê quanto vai dar, quanto daria o seu bônus de equipe. Só que não é só isso. Você soma mais um bônus. Mais dois bônus. Você soma o bônus de primeiro pedido, que são as pernas pessoais que você patrocinou. Né? Você soma ainda nisso. E você soma o bônus por título, né? Que também veio junto com o bônus do binário, substituindo o Policash. Né? E eu garanto que para a maioria absoluta das pessoas vão estar ganhando muito mais dinheiro. A gente viu exemplos de pessoas ganhariam 3 vezes mais dinheiro, 2 vezes mais dinheiro do que no Policash somente. Né? Então, esses são os principais objetivos. Tá? Ganhar mais dinheiro e atingir mais mercado. Você poder crescer mais e mais rápido. Tá? Então, esses são os principais objetivos, é importante ter isso em mente.
Bom, já falei dos pontos, né? O que você está vendo os pontos não estavam totalmente atualizados, parece que agora já estão atualizando, né? Assim como o MyOffice às vezes demora, sei lá, meio dia, um dia para atualizar, né? Às vezes acontece. O binário também não estava totalmente atualizado quando foi ao ar. Então algumas pessoas falaram, não, mas teve um cadastro que não está aparecendo, está lá no MyOffice e não está aqui. Realmente isso aconteceu e já parece que já atualizou, é bom até verificar, mas se não, vai atualizar daqui a pouco. Então você ganha 10 ou 20%, você pode comparar com dezembro para ver se esse objetivo está sendo alcançado para você. Tá? Agora, uma coisa que eu falei, quem estava aqui no Poliesco, não sei quem estava aqui no Poliesco, né, e acredito que há muitas pessoas aqui que estavam no Poliesco, uma coisa que eu falei multinível, qualquer multinível do mundo, qualquer sistema de bonificação de qualquer multinível do mundo, né, como que ele identifica, né, quem merece ganhar quanto? Tá? Qualquer multinível do mundo sério, como identifica quem merece ganhar quanto? São dois fatores, tá? Volume de grupo e lateralidade, sempre. Volume de grupo e lateralidade. Quanto mais volume e mais bem equilibrado em pernas, em lateralidade você tá? Mais dinheiro você ganha. É assim no Unilevel, tá? Sempre foi assim na Polishop, e é assim no binário. Né? Então, quanto mais equilibrado você trabalha para ser no binário, mais dinheiro você ganha desse bônus específico. Né? Mas quanto mais equilibrado você mais dinheiro você ganha do outro bônus também do Unilevel. Então, é fundamental, e a gente sempre fala isso e repete isso, é fundamental, né? Você está construindo o teu grupo e trabalhando lateralidade, construindo o teu grupo, trabalhando lateralidade, patrocinando pessoas novas. Tá? Então, isso é importante ficar claro também. Tá? Por quê? Porque agora que veio o binário, agora que você tem duas pernas, fica muito claro para você, né, aonde eu tenho que colocar mais volume, né? Aonde que eu tenho que colocar mais volume? Se eu for patrocinar uma pessoa nova, se eu for patrocinar uma rede nova, se eu for começar um grupo, em que lado que eu tenho que colocar? Né? E para aquelas pessoas que estavam muito baseados em uma perna só, é óbvio que isso fica mais claro ainda, né? Poxa, eu preciso colocar pessoas nessa outra perna. Né? Então, veio a migração. O que aconteceu? Como foi essa migração? Deixa eu explicar rapidamente como foi feita a migração, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. A migração, como eu falei no início, era uma situação única no mundo, no mercado. Né? Tipo, não existiam muitos casos no mundo em que uma empresa que era o de Unilevel se tornou binária ou binária híbrida. Né? Então, a migração ela foi feita seguindo algumas regras que fossem o mais justo possível para todas as pessoas. Tá? Então, o mais justo possível para todas as pessoas. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa me ligou, mas meu grupo poderia ter ficado assim, ou assado. Né? A migração seguiu algumas regras para ser o mais justo possível para todas as pessoas. Né? Então, é claro que existem milhares de casos, porque são milhares de empreendedores, milhares de casos diferentes, com redes diferentes, com quantidades de pernas diferentes, com volumes diferentes, né? Mas a migração teve que seguir algumas regras básicas para ser o mais justo para todas as pessoas. Né? Então, como foi feita essa migração? Para vocês entenderem de forma assim simples, não dá para entrar em todos os detalhes, mas para vocês entenderem de forma simples. A migração privilegiou, quer dizer, privilegiou não, vamos dizer assim, ela posicionou
primeiro, as pessoas de volume maior para volume menor. Foi feita uma lista, né, de volume maior para volume menor. Ah, quem tem o maior volume? Aqui. Quem tem o segundo maior? Aqui. Terceiro? Aqui. Quarto? Aqui. Quinto? Aqui. Né? Então, e foi descendo, criou uma lista enorme com todos os empreendedores, né, de todos os grupos. Agora, essas pessoas começaram a ser colocadas na árvore binária, começaram a ser transferidas para a árvore binária baseado nos volumes de dezembro, né, como foi anunciado no Poliesp. Então, muita gente trabalhou, aumentou os volumes em dezembro, maravilhoso. É isso que tem que ser feito sempre. Os grandes diamantes são as pessoas que trabalham com essa atitude que muitas pessoas tiveram em dezembro, mas não só porque vão ganhar uma migração, né, mas porque querem ser diamantes, querem mudar de vida. Então, trabalham todos os meses dessa maneira. Né? Mas, continuando. Então, pegou-se essa lista e foi colocando na rede binária. Tá? Maior, depois o segundo maior, depois o terceiro maior. Mas como foi colocando? Foi colocando sempre estando na rede da sua linha ascendente, é óbvio, né? Ninguém poderia cair em algum lugar que não fosse com seu próprio patrocinador, né? E com sua própria linha ascendente, né? Isso seria impossível, né? Seria injusto, seria incorreto, né? Então, caindo na sua linha ascendente e sempre equilibrando ao máximo possível as pernas que você tem. Ah, Daniel, então, legal, equilibrando ao máximo possível as pernas que você tem. Só que no binário existe um outro fator que é o transbordamento. Né? Então, nos casos onde você ganhou algum transbordamento em alguma posição, em alguma situação, né, as suas outras pernas vão estar sendo equilibradas contando esse volume. Então, esse transbordamento te ajuda a potencializar os seus ganhos, porque você vai ter as outras... vamos dizer, você tem um volume maior na perna esquerda, porque você ganhou algum transbordamento, significa que você pode trabalhar mais à direita ou colocar mais pernas que você já tinha nesse lado direito, porque o volume da esquerda está maior com o transbordamento que você ganhou. Equilibrando ao máximo possível. Tá? Então, seguindo essas regras básicas, né, foi assim que foi feita a migração. O que é importante entender? Né? Teve uma pessoa que me perguntou, mas eu não fiquei equilibrado. Né? Pô, fui para o binário, estava esperando que eu ia ficar equilibrado, eu não fiquei equilibrado. Aí você vai ver o grupo dessa pessoa, ele tem 0 na lateral dele, unilevel, 0, né? E tem uma perna rubi, por exemplo. Exemplo, tá? Eu sei que é o caso de algumas pessoas, não tem nada de errado nisso, mas se você está nessa situação, é sua situação hoje. Você precisa trabalhar para mudar essa situação hoje. Né? O que eu falei no início? O multinível ele é reconhecido, ele reconhece as pessoas, quem vai ganhar mais baseado em volume e lateralidade. Você, de repente, está nessa situação, você está com algum volume, mas você não está com outro fator, que é a lateralidade. Então, você tem que trabalhar a lateralidade. Então, seria impossível, na migração, equilibrar as pessoas todas que não tinham pernas. Né? Agora, se você tinha várias pernas movimentando, você certamente ficou bem equilibrado. Né? E com o transbordamento, você potencializou ainda mais seus ganhos no binário. Né? Então, isso é importante entender. Deixa eu olhar aqui. Então, essa migração, ela vai entrelaçando as pessoas. Vocês vão ver no grupo, tem alguém preto, né, que você não vê, né, que o boneco ali é preto, que você não vê que foi derramado, você não vê o nome dessa pessoa. E aí tem uma pessoa do teu grupo, e aí tem outro boneco que você não vê o nome, que foi transbordado para você. Então, não é que o grupo inteiro de uma pessoa foi colocado e o grupo inteiro de outra pessoa foi colocado abaixo, não é isso. Né? Pessoa a pessoa foi entrelaçando essas redes
para a maioria possível das pessoas ganhar em derramamento, tá? Ganhar em algum transbordamento. Então, mesmo pessoas com volume relativamente pequeno ao todo, né, também ganharam transbordamento. Também ganharam por quê? Porque foi entrelaçando dessa maneira, de maneira que a maioria possível das pessoas ganhassem. Aí uma pessoa vai me dizer, mas eu não ganhei transbordamento. Eu não ganhei transbordamento. Aí estava insatisfeita, porque não ganhou transbordamento. Se você está na sala e você ganhou transbordamento, tá? Levanta as mãos para os céus. Por quê? Se você ganhou algum transbordamento, por quê? Levanta as mãos para os céus, porque eu não ganhei também. Tá? Sabem quanto transbordamento eu ganhei? Exatamente. Então, sabe quanto transbordamento eu ganhei? Zero. Ninguém, nenhuma pessoa de transbordamento eu ganhei. Né? Assim como várias pessoas. Né? E quanto mais alto na rede, quanto mais próximo, quanto menor a sua linha ascendente, tá? Quando menor a sua linha ascendente, mais as chances de que você tenha ganhado talvez um pequeno transbordamento. Quanto mais profundo a pessoa está na rede, mais chance dele ter tido uma situação de ter ganhado algum transbordamento. Então, não é que a migração ia equilibrar todo mundo, porque seria impossível fazer isso. Para existir um transbordamento, tem que existir uma pessoa a ser transbordada. Né? Então, por exemplo, a última pessoa que eu patrocinei, né, que estava com o mínimo volume possível, é meu patrocinado pessoal, mínimo volume possível. É possível que ele não tenha ganhado transbordamento nenhum. Por quê? Porque quem é a linha ascendente dele? Somente eu. Né? Se ele foi o último que eu patrocinei com o mínimo de volume possível, ele talvez não tenha ganhado transbordamento nenhum, mas alguém que está a 10 níveis de profundidade, 20 níveis de profundidade, tem muitas situações aí no meio para poder talvez ter transbordado para ele uma pessoa. Agora, esse exemplo, eu vou continuar nesse exemplo de uma pessoa que veio me falar, eu não ganhei transbordamento. Né? Uma pessoa que tem somente uma perna, né? Tem somente uma perna. Vamos supor, ele não tem lateral nenhuma, mas ele tem um rubi abaixo dele. Tá? O rubi tem 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas. Né? O que aconteceu, vamos dizer? Não é que ele não ganhou transbordamento, é que provavelmente ele ganhou transbordamento, mas na mesma perna desse rubi que realmente está movimentando o volume que ele tem. Por quê? Porque como ele não tem lateralidade nenhuma, né, ele está só ele acima de um rubi sem lateral nenhuma, o volume dele é praticamente igual ao volume desse rubi. Então, quando a lista foi feita, ele vai estar colado nesse rubi. Então, quando ele for colocado, logo em seguida, quem vai ser a pessoa a ser colocada? Vai ser o rubi dele, que tem o mesmo volume que ele, praticamente. Então, quando vier uma outra pessoa que é transbordamento, que tem volume menor e é transbordamento, já vai cair abaixo desse rubi que realmente é a pessoa que fez o volume. Né? Então, um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Imagina o seguinte, por que isso é justo? Tá? Para todos, é justo para a maioria das pessoas. Imagina alguém que é um elite, né? É um elite, tá ótimo. Só que é um elite que tem um diamante abaixo. Tá? Então é um elite gigante, né? Um elite com volume de diamante. Né? Mas se ele é elite e ele tem um diamante abaixo, o que isso diz sobre essas duas pessoas? Isso diz que quem realmente está fazendo o trabalho, está botando a mão na massa, está se esforçando e que merece ganhar mais dinheiro é o diamante, né? Que trabalhou várias pernas, conseguiu qualificar diamante, fez pelo menos 3 esmeraldas. Então, isso é o multinível, ele é justo exatamente porque reconhece
quem faz o trabalho, né, baseado em volume ou lateralidade. Né? Se a pessoa quer... Ok, estou de volta. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Então, continuando, tá? Eu sei que é confuso para as pessoas entenderem. O objetivo talvez não seja você entender tudo que eu estou explicando, mas você ter uma noção de como foi feita a migração, como trabalhar a partir de agora, que eu já vou falar. Então, nesse exemplo que eu estava dando, um elite que patrocina um diamante, né? Se caísse para esse elite um diamante do lado, de um lado só, e todo o transbordamento que vem da linha ascendente no outro lado para esse elite ia ganhar mais dinheiro do que o diamante abaixo dele. Né? Ia ganhar mais dinheiro que o diamante abaixo dele. Isso seria injusto. Né? Então, nesses casos, é óbvio que quando a pessoa não está com uma lateralidade, o transbordamento caiu sim na perna principal, aumentou mais ainda o volume da perna principal. Por quê? Porque caiu para as pessoas que estão fazendo volume. Isso é justo, porque essas pessoas é que estão fazendo volume, então elas precisam ganhar o transbordamento. Né? Então, é só um exemplo para vocês entenderem, porque algumas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Mas aí as pessoas falam, tá, mas então, para mim o binário, tipo assim, uma pessoa falou, não, para mim o binário, não sei se vai ser melhor que o Polycash. Por isso também foi criado o bônus por título, né? Para que todo mundo que tem o volume no Unilevel, que tem o título, ganhe, né, no mínimo, o bônus por título. E para aqueles que estão ganhando no binário bem, que estão trabalhando, que estão com duas pernas, que vão fazer duas pernas bem estruturadas, vão ganhar, além do bônus binário, o bônus por título, algo que não existe em lugar nenhum. Tá? Em lugar nenhum. Porque se não tivesse sido feito esse bônus por título, o que ia acontecer? Ia se pagar mais ainda no binário, poderia se pagar mais ainda no binário, porque não tinha o bônus por título, mas somente ia ganhar um bom dinheiro, né, um bom bônus, aquelas pessoas que tivessem bem equilibradas. Então, o bônus por título ele vem exatamente para compensar isso, principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão bem equilibradas, porque elas têm um bônus garantido do título delas, e elas podem trabalhar a partir de agora, ganhando o máximo possível nas suas laterais, né, ganhando R$ 180 ao infinito como Gold,
construindo novas pernas, patrocinando pessoas novas e, ao mesmo tempo, estão ganhando bônus por título. Isso é maravilhoso, isso não existe em lugar nenhum, isso é só Polishop. Tá? Aí a pergunta é, como trabalho agora? Né? Como que eu vou trabalhar agora? Vai mudar o meu trabalho? Então, de novo, gente, esse treinamento, ele é principalmente, eu estou fazendo esse treinamento principalmente para as pessoas mais antigas, que já participaram dessa migração, desse derramamento. A pessoa nova, ela vai começar o trabalho dela, né, do zero. Então, ela vai ganhar derramamento da linha ascendente dela e ela vai equilibrando as pernas à medida que ela patrocina. Ah, minha linha ascendente está transbordando, derramando desse lado esquerdo. Tá indo bem esse lado esquerdo? Ótimo, eu só preciso colocar pessoas no lado direito. Eu trabalho do lado direito, trabalho do lado direito. Ao lado direito se tornou maior que o esquerdo, mesmo com derramamento, essa pessoa nova, ela vai fazer o quê? Ela vai patrocinar outra pessoa, ela vai colocar agora no lado esquerdo, ela vai equilibrando o máximo possível. Né? Mas, para as pessoas que de um dia, da noite para o dia, né, tem um grupo no binário que não era deles, né, que não existia antes, né, esse grupo só pode te potencializar a ganhar mais dinheiro do que você ganharia. Né? No meu caso, meu derramamento foi zero, meu transbordamento foi zero. Né? Mas, se você ganhou algum transbordamento, esse transbordamento só está potencializando o quanto você pode ganhar no binário. Tá? Continua bônus por título igual, continua bônus de unilevel totalmente igual. Então, como eu trabalho agora, se eu estou nessa situação, eu ganhei um derramamento, eu ganhei um transbordamento, né? E eu estou nessa situação, minha rede ficou nessa maneira, X. Né? Estou com a perna de um lado com 10 mil pontos, a outra com 5 mil pontos. Como você trabalha? Da mesma forma que antes. Você trabalha exatamente igual a antes. Tá? A única diferença é que o binário é uma forma de calcular o bônus de expansão, o bônus de equipe. Então, você, quando for patrocinar pessoas novas, você vai colocar na perna que estiver menor no momento. Tá? Isso é o que muda. Agora, você deixa de trabalhar a sua perna maior? Claro que não. Se você fizer isso, ao meu ver, você está cometendo um erro enorme, gigante, monstruoso. Por quê? Primeiro porque as tuas pernas maiores são as que te dão maior volume. Tá? O teu maior volume é que te qualifica nos títulos que vão te fazer ganhar os bônus por título, que vão te fazer ganhar mais no bônus unilevel a médio e longo prazo, tá? E que vai te fazer ganhar mais ainda no bônus executivo quando você for esmeralda para cima. Então, você só se move adiante olhando a tua rede unilevel. É na tua rede unilevel que você tem que focar e trabalhar. Então, desculpa, gente, um segundo. Ok, estou de volta. Então, você tem que olhar a tua rede unilevel para continuar vendo onde você vai trabalhar. E a sua maior perna vai continuar sendo a perna que vai te dar mais dinheiro, tá? No médio e longo prazo, sempre. Ah, Daniel, mas, por exemplo, se minha rede ficou a perna de derramamento um pouco menor do que minha perna, que tá, todo o meu outro grupo está na outra perna. Se isso aconteceu com você foi abençoado pelos deuses. Né? Os deuses estavam olhando para você na hora da migração e, claro, foi teu merecimento também, porque para isso acontecer com você, provavelmente você estava bem distribuído em pernas, tá? Você estava bem distribuído em pernas, mas vamos supor, você ficou com uma perna de um lado, só de derramamento, tá? E ela é um pouco menor do que sua perna do outro lado, com todas as suas pernas juntas. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando o teu grupo. Né? Você vai trabalhar o seu grupo, que está na perna maior no binário. Né? Você vai continuar trabalhando ele, porque é ali
que está potencializando os ganhos da outra perna. Na outra perna é só derramamento. E quando você for patrocinar uma pessoa nova, você vai fazer uma coisa inteligente, né? Você vai colocar na perna menor, que naquele momento talvez seja a tua perna de transbordamento, né? Então, cada caso é um caso, mas voltei? Ok. Voltei? Como é que tá o som? Ok. Então, qual o objetivo do webinar? Você ganhar mais dinheiro e certamente, ou muito provavelmente, isso aconteceu para a maioria absoluta dos trabalhadores. Então, parabéns, você vai ter aumento, né? E segundo, atrair mais pessoas para o negócio para você poder crescer mais e ganhar mais dinheiro ainda, né? Ter mais resultados no teu negócio. Então, isso que é o fundamental, né? O trabalho, ele continua da mesma forma, tá? Ele continua da mesma forma. Claro, que eu estou falando isso para as pessoas que ganharam migração. Para uma pessoa nova, se ela tem uma perna de derramamento crescendo, 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 só da linha ascendente caindo ali, é claro que ela vai simplesmente focar na outra perna, vai trabalhar a outra perna, vai crescer a outra perna e vai ganhar o máximo possível. Maravilhoso, mas esse caso não é o caso para todo mundo. Vão ter pessoas que a perna de derramamento não está tão bem quanto as pernas pessoais dele. Então, ele vai continuar patrocinando pessoas sempre equilibrando o máximo possível. É o meu caso, por exemplo. E o caso de muitas outras pessoas, né? Mesmo que estavam antes da migração. Então, é isso. Quer dizer, o que é importante entender? Que o binário existe, tá? Potencializa nossos ganhos, maravilha, mas continua sendo um negócio híbrido. Tá? Os seus maiores bônus no médio e longo prazo certamente vão ser, tá? O bônus unilevel e o bônus executivo, como é para mim. Tá? Certamente vão ser bônus unilevel e bônus executivo. Mas à medida que você está começando, à medida que você está crescendo, à medida que uma pessoa nova entrou no negócio, maravilhoso, ela vai equilibrar o máximo possível, ela vai ganhar R$ 180, é uma forma de cálculo, tá? Não é que ela esteja ganhando necessariamente daquelas pessoas que estão naquela perna menor, é simplesmente uma forma de cálculo para ela saber, para a empresa saber quanto dinheiro ela merece ganhar no todo que ela mesma movimentou, que o grupo dela mesma movimentou. Né? Então, eu volto ao início. Tá? Volto ao que eu falei no início. Tá? Entra no teu binário, na tua rede binária, se já está atualizado, né? Não sei se já está totalmente atualizado, olha dezembro, tá? Olha dezembro, vê a perna menor. Se você é Gold, calcula 20% em cima daquele volume. Aquele não é o volume de VQ. Tá? Aquele é o volume bonificável já no binário. Então, você olha aquele volume, calcula 20% em cima se você é Gold. Se você é Silver, você olha aquele volume e calcula 10% em cima em dezembro. Compara com o que você ganhou de Polycash, tá? E soma ainda, né, no que seria do bônus de equipe, o bônus por título. Então, você soma ainda o bônus por título. Né? Provavelmente, para a maioria das pessoas absoluta, tá? Assim, a maioria absoluta daqueles que estão trabalhando, certamente, você vai ter ganhado muito mais dinheiro. Você ganharia muito mais dinheiro, vai ganhar muito mais dinheiro. Tá? Então, esse é um dos objetivos que a gente está alcançando. O segundo objetivo a gente já está alcançando, como dezembro mostrou. Então, o que eu recomendo para você não perde tempo, tá? Faz janeiro ser muito melhor do que dezembro, tá? Muito melhor. Se você ainda não está equilibrado, tá ótimo. Você vê, essa é a sua situação real, tá? Essa é a sua situação, então você sabe qual é a sua situação, patrocina mais pessoas, aproveita que o mercado adora o binário, aproveita que a gente tem a empresa Polishop,
Aproveita isso tudo que você está nas suas mãos, patrocina pessoas novas, tá? Equilibrando o máximo possível. Desse teu trabalho, certamente, tá? Certamente, você vai estar ganhando o máximo possível que você pode ganhar. Então, vamos aproveitar esse momento, né, que veio de dezembro, vamos trazer as pessoas para o negócio, vamos arrebentar, vamos fazer 2014 ser o melhor possível, vamos patrocinar pessoas novas, nós mesmos, tá? Isso é importante também. Quem cria derramamento para seu grupo, para os seus patrocinados, é você mesmo. Tá? É você que cria derramamento para os seus patrocinados. Então vamos patrocinar mais e mais e mais pessoas novas, como já está acontecendo, né? Dezembro foi totalmente recorde de patrocínio. Início de janeiro, a gente sabe que pessoas tiram alguns dias de descanso, etc. E mesmo assim, os patrocínios continuam acontecendo numa aceleração incrível, né? Então vamos aproveitar esse momento, fazer esse trabalho, criar mais e mais transbordamento para os nossos patrocinados, porque é isso que vai continuar acontecendo. O transbordamento não terminou na migração, ele continua para sempre. Né? Daqui a 2 anos, o que aconteceu dessa migração vai ser muito pouco perto do que vai ter acontecido nos próximos 2 anos. Então, vamos criar esse transbordamento para os nossos grupos. Né? E, claro, a gente está à disposição para tirar dúvidas pessoalmente, etc. Agora, na verdade, não tem muito mais tempo para a Fernanda fazer o treinamento dela, né, que falta praticamente 10 minutos, mas às 9 horas o Cristiano vai estar mostrando o plano, então vamos colocar mais convidados na sala, vamos crescer mais o nosso negócio. Né? Parabéns a todos, feliz Opportunity 3.0 e sucesso. Obrigado, boa noite. Todo mundo, boa noite. Só aquele teste de som. Obrigado, Dani, diretamente de Orlando, dando aquela luz pra gente, né? E nos dizendo que o seguinte: nosso trabalho continua o mesmo, é Unilevel, fazer nossas pessoas, nossa equipe chegar à Elite, os Elites a Plus, a Ruby, a Esmeralda, todo mundo ser diamante. Esse é o trabalho. Binário é um bônus maravilhoso, mas é só um detalhe. Então, oi, irmão. Então são 8h52, faltam 8 minutos aqui no meu relógio. Enquanto isso, deixar um sonzinho rolando na sala aí, para variar, né? YouTube aqui, vamos ver o que a gente vai ouvir. E a gente volta pontualmente às 9, ok? Até daqui a pouco.